A interpretação que o pessoal de esquerda, os apoiadores da esquerda, do PT, do Lula e dos socialistas, a leitura que eles fazem, a interpretação que eles fazem dos liberais, a gente vê, segundo os argumentos deles, segundo as respostas que eles dão, a gente vê que eles vê os liberais, que ele vê os capitalistas, que ele vê o pessoal da direita como alguém que não quer que exista os benefícios sociais, que quer acabar com os benefícios sociais, quando na verdade não é isso que a gente está dizendo, que quer acabar com os benefícios sociais. A gente apenas quer que cuide dos benefícios sociais, mas cuide também das outras áreas da economia, da economia, né, dos outros setores do nosso governo, né, da economia principalmente, que é de onde vai vir a sustentação para os benefícios sociais, para o setor social, né, para a segurança e para todas as outras. Para a educação, vem da arrecadação que se faz através de um setor econômico funcionando bem. E o setor econômico funciona bem quando o setor de produção funciona bem. Então o que o governo tem que fazer é criar leis, facilitar, criar condições para que o investidor invista seu capital, coloque em prática seus programas, seus projetos, seus planos, invista, né, e produza para gerar as riquezas, para gerar essa arrecadação, né, para gerar essa economia e o governo arrecadar bem, que é para o governo ter condições de sustentar, né, de sustentar todas as suas despesas que um governo tem. Então, quando a gente defende o setor privado, é porque o setor privado sendo forte, muitas pessoas que vai estar envolvida nas riquezas, que vai estar sendo dono daquelas riquezas e administrando bem, fazendo aquelas empresas crescer. E o mundo, o país vai estar livre para outras pessoas que hoje são empregados se tornar também empreendedores. A porteira vai estar aberta, a porta vai estar aberta. Não tem um governo centralizador, concentrador, querendo ser dono de tudo e controlar tudo. Mas o país está livre para qualquer pessoa correr atrás. Né? Diferente de um regime socialista, onde cada vez vai pesando sobre as empresas que tem, e aqueles que não empreenderam ainda, que não tem nada, não tem chance nenhuma de começar a empreender, de começar um negócio por conta própria, de empreender, de investir. Por quê? Porque o país já está pesado para os que já cresceram, que já estão estabelecidos, grandes, quanto mais para aquele que nem começou ainda, para aquele que é muitas vezes ainda um empregado. Não tem como ele sobressair, não tem como ele ter ali um arranque, um ponto de partida para empreender e para investir empreender, para crescer, para produzir, para se tornar um produtor, para se tornar alguém capaz de criar a sua própria riqueza. Por quê? Porque os países onde tem governo, onde tem Estado controlador, centralizador, são países onde são burocráticos, é difícil das pessoas colocar o negócio para funcionar, a carga tributária é pesada, os impostos, boa parte da produção dos resultados vai para a mão do governo, e o governo, com isso, acaba travando, né, o estímulo que aquele empreendedor tem. Então, ele não tem segurança jurídica, porque as leis mudam a cada momento, porque o Estado complexo e centralizador, o governo quer regular tudo, a todo momento quer mudar, e aí a gente não tem segurança, garantia de que essas leis vai permanecer assim, a longo prazo. Então os negócios eles se dão muitas vezes a longo prazo. Então a gente tem que pensar em investir a longo prazo. Se as leis mudam a todo instante, se a cada semana surge ali um imposto, uma taxa, uma lei, uma coisa regulando, as pessoas não têm segurança para investir. E aí acaba esperando ali e o país fica parado, travado. Então, quando a gente fala que quando a gente fala sobre os benefícios sociais, a gente está dizendo assim, que não quer que as pessoas fiquem para sempre acomodadas a depender dos benefícios sociais, a depender do governo, mas que elas tenham estímulo para correr atrás. Por isso que essas pessoas falam que as pessoas têm que correr atrás de empreender, de enriquecer, de produzir riqueza para si mesmo, de cuidar, de criar resultado na sua própria vida, né, a sua própria sustentação, de deixar de ser dependente do governo. Porque quanto mais pessoas tentar fazer isso, né, e se lançar para fazer isso, maior vai ser o número dos que vão conseguir. Não são todos que vão conseguir, mas se ninguém tentar sair do lugar e continuar na dependência do governo, todos vão ficar dependentes do governo para sempre. E aí, ficando na dependência do governo, vai ser pessoas só consumindo, só pesando, e o país travado, cada vez mais pior, entrando em dívida, o governo sem condições de sustentar. Então,
A gente não quer isso, a gente quer que o pobre deixe de ser pobre, né? Que o pobre seja beneficiado enquanto ele precisar, o governo tiver ali para dar, porque também não é só ter os direitos, esse cara é pobre socialmente, ali ele tem os direitos ali de participar, de ser um beneficiário daquele programa do governo, daquele outro, de receber esse benefício. Não basta ter esses direitos, o governo tem que ter também a sustentação para conseguir suprir essas necessidades, para conseguir fazer o pagamento dessas pessoas, para sustentar essas pessoas. E para isso o governo tem que estar forte. Para o governo estar forte, ele tem que ter uma boa arrecadação. Então, para isso, a economia tem que estar forte. A economia, para estar forte, tem que ter uma produção. Para ter uma produção, tem que ter muitas pessoas produzindo, e produzindo com responsabilidade, produzindo com a forma eficiente, que só o setor privado é quem produz de forma eficiente. Porque ali são pessoas que estão cuidando do que é seu, produzindo para si mesmo. Então, eles produzem com qualidade e com afinco, com força, com garra, diferente de pessoas que produzem numa empresa do governo, que produzem num cargo do governo. São pessoas que dizem que muitas vezes ele pode pensar, não, aqui não é meu, eu estou passando só um mandato, 4 anos, não sei quantos anos, talvez eu não estou mais, então essa empresa não é minha mesmo, eu não vou cuidar bem, é do governo mesmo, eu vou tirar esse dinheiro aqui para gastar, esse resultado aqui, essa produção que eu tirei aqui, eu vou consumir logo tudo aqui. Então, quando o cara é particular, ele faz uma economia, ele diz, vou consumir apenas isso, porque senão vai se acabar essa semente e eu não vou ter mais para investir dali para frente. Então, funciona melhor quando o setor privado é forte. E também a gente fala que quer o setor privado forte porque, né, que é onde vai gerar mais emprego, e ali vai gerar os benefícios sociais para ajudar a pobreza. O maior benefício social que a pessoa pode ter é o emprego, e só quem pode dar são os empresários, são os empreendedores, são pessoas que estão produzindo, né, que vai absorver, que vai abranger toda essa massa da população dependente, e vai dar um salário, uma remuneração muito mais digna do que os benefícios sociais. Então, quando a gente diz que quer um setor privado forte, porque a gente tem visto em outros países onde o setor privado é forte, é onde os países são bem desenvolvidos, as pessoas têm bons empregos, onde a população vive bem, e aonde não tem tanto setor privado forte, por exemplo, a gente tem um exemplo, Cuba, Venezuela, onde quem é forte é o setor público, o setor privado é fraco, e as pessoas vivem mal. Então a gente tem esse exemplo. E aí essas pessoas da esquerda, ela tem aquela tendência de dizer que existe o governo dos pobres e que existe o governo do rico, e que a gente tem que estar ao lado do governo dos pobres. Não tem como ter só o governo dos pobres. O governo é do país, para fazer fluir bem, para que não exista mais pobre, para que os pobres deixem de ser pobres. O governo tem que atuar nesse sentido, de fazer com que as pessoas produzam mais, para ninguém sofrer com as necessidades. E não é tomando, não é destruindo quem está rico, não é que vai ajudar os pobres, não. Dessa forma faz apenas o socialista, que só consome o que está pronto. Fazendo todo mundo produzir, que a gente vai produzir mais riqueza ainda, e essa riqueza vai circular na mão de mais pessoas, e mais pessoas vão se beneficiar com isso, né? Então, quando a gente fala no setor privado forte, é isso. É para envolver mais pessoas, porque pessoas vão fazer carreiras de empresa grande, pessoas vão poder empreender, colocar um negócio para si próprio, né? Essa liberdade econômica, essa lei de liberdade econômica que foi colocada em prática há tempos atrás aí, ela beneficiou muitas pessoas, porque estimulou as pessoas, facilitou para as pessoas empreenderem, os pequenos empreendedores. É disso que o país precisa, liberdade econômica. Essa coisa da luta das classes, que o pobre luta contra o rico, que o empresário, o empregador é contra o empregador é contra o empregado, não existe. Isso é uma ideologia usada por Karl Marx, pelos socialistas que queriam pôr em prática o comunismo no mundo. E vão colocando aos poucos. Eles partem em direção ao socialismo. Após o país se tornar um país socialista, ele vai caminhando em direção ao comunismo. E para isso ele vai fazendo uma classe lutar contra a outra, porque quando as pessoas estão divididas, quando o reino está dividido, é melhor para ser destruído. Aí o comunismo vem e abocanha todo mundo, e as pessoas não percebem. Então é uma lei aqui, outra lei aqui, ali, aos poucos, que vai transformando o nosso país num país comunista, e cada vez mais causando dificuldade.
E aí quando diz o governo do rico, governo dos pobres, os socialistas parece que eles pensam que quando eles falam governo do rico, acham que o governo vai dar dinheiro para as empresas, que o governo vai sustentar, que o governo vai... O governo não tem dinheiro para ele, porque o dinheiro que ele tem já vem das empresas, e vem uma pequena parte de cada empresa. Ele não consegue beneficiar a empresa dando grandes quantias. Ele beneficia a população carente porque é um salário mínimo, é um benefício pequeno, e é para um pequeno grupo da população, né, que é feito esses programas. Então ele faz isso, mas ele faz com dificuldade, porque para fazer com facilidade ele teria que arrecadar mais, teria que ter uma produção maior, teria que ter um setor privado mais forte produzindo mais, para que uma rebaiba, um pouco daquilo que é produzido pelo setor privado vai para a mão do governo. E é desse pouco que ele vai sustentar todas essas necessidades que o governo tem. Então a gente quer, os direitistas, as pessoas que são de direita, eles querem sim que existam os programas sociais. Só que não é assim. Os governos socialistas, de cada 10 programas que eles criam, 8, 9 é voltado para a área social, e não cria nenhum para estimular a produção, para estimular a economia, né? Eles quase não criam programas nesse setor, nesse sentido. Então, o que a gente quer é que o governo seja prudente a ponto dele cuidar de todas as áreas com a mesma intensidade, com a mesma força, com a mesma dedicação, e não dedicar-se apenas a um setor, e principalmente o setor que é só de consumir, porque senão vai acabar aquilo que foi produzido.